Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, quinta-feira da oitava da Páscoa, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, continuamos a refletir sobre a ressurreição de Jesus. O próprio Senhor, vendo que os discípulos são incapazes de por si só constatarem que de fato a promessa da ressurreição se cumpriu, promove situações para que eles possam crer que verdadeiramente ele está vivo. No episódio de hoje, Jesus aparece de surpresa no meio dos discípulos e, sabendo que eles estavam confusos e aflitos, diz: "A paz esteja convosco." Jesus é de fato o príncipe da paz, como vai dizer o profeta Isaías no capítulo 9, versículos 5 e 6. Porém, não bastou para os discípulos ouvir o som da voz do Mestre. Era preciso mais. Jesus vai dizer no capítulo 24, versículo 25 de São Lucas, que os discípulos são insensatos e lentos de coração. E não estamos nós longe dessa constatação. Por vezes nos falta a capacidade de percepção da ação de Deus em nossa vida. Talvez porque nos falte fé ou porque estamos tão ocupados e preocupados com as coisas da vida que não temos tempo para escutar a voz de Deus. Jesus vai deixando claro para os discípulos quais são os fatores que dificultam a crença na sua ressurreição. Medo, dúvida, preocupação são impeditivos para que enxerguemos com clareza a presença de Jesus e também qual é a sua vontade para a nossa vida. Mais uma vez, Jesus dá a eles a oportunidade de fazerem uma experiência pessoal com ele ressuscitado. Deixou que tocassem nele. Mostrou-lhes as chagas de suas mãos e de seus pés, mas ainda assim não foi suficiente. Por fim, Jesus pede algo para comer e se alimenta diante dos olhos deles, para que, de uma vez por todas, compreendam que ele não é um fantasma, mas verdadeiramente ressuscitou dos mortos. Em seguida, recordou a eles o que havia dito quando ainda estava no meio deles, que morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Notamos que Jesus está levando os discípulos a crer que de fato ele ressuscitou. E no final do texto entendemos por que é determinante para eles e para nós crermos na ressurreição do Senhor. Nós não anunciamos e nem seguimos um Deus morto, um Deus que passou por esse mundo fazendo bem, mas que teve sua vida prematuramente interrompida na cruz.
Qual motivação teríamos em seguir um Deus assim? Talvez estaríamos nos lamentando como os discípulos a caminho de Emaús. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13, vai dizer: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. Nós não seguimos e nem anunciamos um Deus, mas o Deus único e verdadeiro. E de fato, esse é o objetivo de Jesus: fazer com que os discípulos e também nós façamos uma experiência pessoal da sua vitória sobre o mundo, o demônio, o pecado e a morte. Porque o seu desejo é que sejamos testemunhas de tudo isso e que o mundo saiba que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa a nossa salvação, como vai dizer o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Meus queridos irmãos e irmãs, que diante dessa verdade de fé, de que Cristo ressuscitou verdadeiramente, possamos encontrar forças, mesmo diante das dificuldades da vida, para testemunhar que Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.